Porém agora eu quero falar da nossa vida no geral e principalmente da nossa vida financeira. Às vezes nós vamos travando algumas lutas, algumas batalhas, cometendo algumas falhas, alguns erros, e esses erros, essas falhas e até mesmo pecados que nós não observamos, que está instalado ali, ele veio de forma sutil e ficou instalado ali, às vezes nós nem percebemos. Às vezes um vírus maldito, direto do inferno, um espírito maligno, que chega num cantinho para não ficar ali, para que você não perceba que ele esteja ali, trazendo maldição, emperrando o bom funcionamento da tua vida espiritual, e tudo que acontece na tua vida espiritual vai refletir na tua vida física, porque tudo que você conquista no mundo físico em Deus, primeiro você conquistou no mundo espiritual. Começa tudo por lá. É por isso que a epístola aos Efésios diz que o Senhor Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé você toma posse, dá os passos necessários e aí então você recebe a bênção de Deus. Mas estes erros, estas falhas, estas sujeiras vão emperrando a sua vida, e às vezes você está enroscado, já não tem mais ânimo para caminhar, não consegue orar como orava, já não tem a mesma alegria de ir para a igreja, e algumas áreas da tua vida estão bem enroscadas, e entre elas a área financeira. As coisas parecem que não dão certo, tudo que você faz parece que dá errado, antes parece que era um pouco melhor, aí você fica procurando a resposta para este problema, e às vezes você acha que é por conta da pandemia, mas aí você pensa um pouco, antes da pandemia já havia tudo enroscado, talvez é apenas uma desculpa, talvez agravou um pouco o problema, talvez não, isso depende de cada pessoa. Você fica procurando a desculpa talvez em Deus, ou na Bíblia, ou em algum ensinamento, mas o que acontece é que está enroscado, precisa limpar o cachê da sua vida financeira, da sua vida espiritual, precisa passar um antivírus selado e umedecido no sangue de Jesus para expulsar todo este mal. Precisa se posicionar para que você possa viver as bênçãos que Deus tem para você, para que você possa usufruir de toda a graça e promessa de Deus sobre a tua vida, porque muitos cristãos estão vivendo à margem da palavra de Deus, das bênçãos do Senhor, nem conhecem os seus direitos. Como cristão temos deveres, mas também direitos em Deus, como diz aquela canção: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança, mas está emperrado, está amarrado, parece que não vai. Então o que precisa fazer, pastor? Precisa de uma limpeza na nossa vida espiritual, precisa de uma limpeza na nossa vida financeira. Eu escolhi a história de Josué, porque Josué, sucedendo Moisés, ele recebeu uma missão muito importante, e Deus havia determinado na sua própria boca que Josué tinha uma vocação para vencedor. E Deus chamou Josué e falou: Josué, você é um vencedor. Aí Deus dá algumas orientações, que todo vencedor tem que fazer isso, né? Esforça-te, tem de bom ânimo, medita na minha palavra dia e noite, não desvia para a direita nem para a esquerda, então prudentemente conduzirá o teu caminho, e você será próspero em tudo aquilo que você fizer, Josué. Você vai ter vitória, Josué, você vai ser abençoado, Josué. Todas as bênçãos que você precisa, eu já coloquei sobre a sua vida, Josué. Vai firme, Josué. Não é igual a gente? Pastor prega: Deus já te abençoou, você já é abençoado. A gente canta: eu sou abençoado. A gente canta por todos os lados, né? A gente declara: pastor, isso é verdade? Claro que é, nós somos abençoados, assim como Josué havia sido abençoado por Deus. E Josué então foi habilitado por Deus para grandes conquistas, assim como você é habilitado por Deus para grandes conquistas. Levanta a mão direita para o céu e diga assim: só quem crê. Quem não crê fica com a mão abaixada e boca fechada. Diga assim: eu sou
habilitado por Deus para grandes conquistas. Amém. E Josué realmente começou a obter essas conquistas. E qual foi a primeira dela? A primeira conquista de Josué foi algo fantástico. Foi a cidade de Jericó, cercada por muralhas intransponíveis, algo que humanamente falando não dava para fazer. Josué não conseguia vencer, derrubar as muralhas ou passar pelas muralhas se não fosse a intervenção divina. Meu irmão, você não consegue vencer as muralhas da vida, os problemas, as dificuldades que às vezes se apresentam sem a intervenção divina. Aquilo que é normal, que é natural, que está ao teu alcance, Deus deixa você fazer. Deus falou para Josué: você e o povo vai rodear a cidade. Dá conta, tá? Então vocês vão rodear. Se o povo não pudesse rodear, Deus rodeava para eles, mas eles poderiam. O que você não pode fazer, Deus faz por você, mas o que você pode, você tem que fazer. Tem muita gente que não consegue ver o mover de Deus porque não tem feito a sua parte. Preste atenção, vou falar devagarinho para a gente ir entendendo, tá bom? No final, se você não entendeu, você fala que eu começo a pregar de novo. Então, a nossa parte tem que ser feita, não tem outro meio. Então o povo fez a parte dele, e no final, Deus derruba as muralhas de Jericó, e o povo entra com alegria, com vitória, triunfando. Eles fazem o que Deus havia falado. Não precisa abrir sua Bíblia, só retrocedendo um pouquinho, em Josué capítulo 6, versículo 24, quando eles tomam posse da cidade, havia uma ordem. Deus disse assim, porém a cidade, e quanto a tudo que havia nela, queimaram no fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Ou seja, a cidade vai ser toda destruída, a terra vai ser purificada com fogo. Agora o ouro, o tesouro dessa cidade vai ser consagrado para o tesouro do Senhor. É para a obra de Deus, é para as coisas de Deus, é para o projeto que Deus tinha. O povo não podia tomar dos despojos de ouro, de prata, de coisas preciosas daquela cidade. Aquilo pertencia a Deus. Foi uma vitória. O povo celebrou, grande vitória, até Josué estava habilitado para a vitória, até Josué estava comemorando, até até a cidade de Ai. Quando tiveram que enfrentar a cidade de Ai, ela era muito simples, era uma luta muito tranquila, comparada a Jericó, era uma barbada. Tanto é que Josué enviou os espias, e os espias falaram assim, não vamos cansar nosso exército não fadiguemos todo o povo, manda só um pouco, uns 2-3 mil lá, que é o suficiente. Porém, nós sabemos que lá em Ai, o povo foi derrotado, o povo de Deus foi envergonhado, 36 soldados feridos, e os outros, quando viram os soldados feridos, ficaram assustados, amedrontados, fugiram, correram e disseram, nosso coração derreteu como água, nós fomos humilhados, nós fomos envergonhados. Aí vem a derrota em Ai, aí vem a derrota de Josué. Mas aí eu pergunto a você, meu irmão, Deus não havia, eu não disse no começo, habilitado Josué para a conquista? Deus não havia habilitado Josué para viver as vitórias? Então por que agora uma derrota terrível? Deus não habilitou você para a bênção, você acabou de declarar. Então por que algumas coisas estão emperradas, vivendo quase que à beira da derrota, do fracasso, debaixo de maldição? Aí eu pergunto, será que Deus mudou? Será que os planos de Deus para Josué mudaram? Será que os planos de Deus para a sua vida mudou? Não, de forma alguma. São as sujeiras que vão emperrando a engrenagem e amarrando as nossas vidas, e aí precisa de uma limpeza espiritual e de uma limpeza financeira. Agora Josué não estava mais vivendo a bênção que Deus havia prometido.